Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou sentar um pouquinho mais para trás para encostar minhas costinhas cansadas aqui, meu intestino detonado, minha herpes óssea tudo falhada. Tá fera, né? Não tá fácil não. Grande abraço, vou pedir para você se inscrever no canal, esse é o canal Terra Firma Society. Deixar o seu like, o seu dislike, deixar comentário, acionar sininho, indicar para outras pessoas. Hoje, eu recomendo Netflix. Eu estou na semana Netflix. Eu vou convidar vocês para assistir a série Amizade Dolorida, que é e em inglês ela chama Bonding. Bond de bondagem mesmo, de se curvar, porque é uma série que vai tratar de sadomasoquismo, de uma relação sadomasoquista, né? Só para entender aqui, o Marquês de Sade ele cunhou o termo sadismo. Por quê? Porque o Marquês de Sade, por isso sadismo, ele era um cara que gostava de torturar, de criar de ver as pessoas sofrerem, tá? Os livros dele são assombrosos, assim, não é para qualquer um ler não, mas recomendo, mas vá com calma. O termo masoquista veio no escritor chamado Mazoch, que ele vai vir muito mais lá na frente, tá? Ele é mais contemporâneo nosso. O Sade é lá do final do século, acho que do começo do século XVIII. E o Mazoch ele vai vir depois. O Mazoch, ele era um cara que ele escrevia livros em que, diferente do Sade, que gostava de torturar as pessoas e sentir prazer nisso, ele era um cara que gostava de sofrer, ele gostava de apanhar. Quando ele apanhava da mãe dele, ele inconscientemente, no subconsciente, ele sentia prazer. Tanto que na vida adulta dele, ele vai encontrar mulheres que ele quer que elas batam nele, para ele voltar naquela questão da mãe dele, ele sente um prazer. Então, e aí você vai ter o termo masoquista do Mazoch. Por que masoquista? Que é a pessoa que sente prazer em sofrer. Então, o sadomasoquismo é uma relação entre duas pessoas, que uma é sádica e a outra é masoquista. Tá legal? O nome do seriado em inglês, que é Bonding, pode ser amarrar, mas também você pode usar no sentido da língua inglesa de criar laços. Criar laços. Então, por exemplo, quando eu tenho uma pessoa que eu gosto, que eu me dou bem, eu tenho um bonding com ela, ou seja, eu tenho laços com ela. A gente se sente unida. E essa série ela vai pegar essas duas coisas. Ela vai contar a história de dois amigos da época do high school, do high school, do colégio, tá? Uma menina e um rapaz. Esse rapaz é homossexual, então ele sofria um monte de bullying, essa menina o ajudava. As histórias dos americanos normais, assim. E eles vão se encontrar, ela está estudando psicologia, e eles vão se encontrar, ele está num momento que a vida dele está dando tudo errado, assim, e ela perdeu o assistente dela. Por quê? Porque ela é uma dominatrix. Então a série chama Amizade Dolorida ou Bound, porque através da amizade dos dois, eles vão viver histórias no mundo sadomasoquista, no underground sadomasoquista da cidade de Nova York. E aí é muito louco. Os episódios são curtinhos, principalmente na primeira temporada, eles têm 17, 18. O Son of Sam ficou loucão, que ele tá querendo tomar uma chicotada, pôr um gag ball na boquinha dele e fica louquinho. Ela, né? Porque é Daughter of Sam, porque ela é uma fêmea. Agora vai vir a maricaca, me amarra, me amarra. O que acontece? E é muito legal. Muito legal em que sentido? Então, a série, a segunda temporada saiu agora na Netflix e dá a entender que acabou, então não vai ter mais. São 8 episódios na primeira temporada e 8 episódios. Porque é uma série que dá pra você assistir assim, rapidinho você mata, porque acho que o episódio mais longo lá deve ter 25 minutos. E o que vai contar?
como que essa amizade... E tem personagens fantásticos. Ela é muito engraçada. Ela vai colocar essa coisa do universo sadomasoquista, principalmente na primeira temporada, de um tom engraçado, que é a visão que a gente tem. Então quando você fala assim para uma pessoa sobre sadomasoquismo, BDSM, quando você, sei lá, pensa nesse assunto, a pessoa pensa a pior coisa do mundo. Um dos poucos méritos dos 50 Tons de Cinza, esqueçam os filmes, o livro é ruizinho também, mas o livro é legal. Por que o livro é legal? Porque ele meio que tirou uma série de preconceitos, de imagens preconcebidas que a gente tem desse universo. É óbvio que a série, ela não vai ficar no nível dos 50 Tons de Cinza, ela vai em coisas mais hardcore. Mas acho que eu teria que fazer um vídeo só para falar desse universo aqui, para entender a complexidade do que é esse universo do fetiche, tá? Então não é necessariamente uma coisa só sexual. E isso acho que o seriado acabou não abordando de uma maneira legal. E é muito complicado você entender isso. Existe um programa que tinha da National Geographic que chamava Tabu, que tinha uma mulher que ela sentia desejo pelo Muro de Berlim. Ela mudou do Canadá para a Alemanha para morar perto do que restou do Muro de Berlim. Então essa questão do que excita uma pessoa, do que leva uma pessoa a sentir prazer, ela é muito mais complexa do que a gente imagina. E aí, o seriado ele não vai conseguir. Então ele vai pegar, assim, coisas muito loucas, pessoas que gostam de se vestir de animal, usar fantasia. Ele vai ficar muito nessa coisa do couro, do que a gente imagina mesmo, mais dentro de 50 Tons de Cinza, mas mais dentro desse universo. E o personagem, um amigo dela que é homossexual, que ele é abertamente gay, ele é comediante. E ele não consegue fazer sucesso no mundo da comédia. E depois que ele passa a ser assistente dela e vivenciar essas histórias muito loucas do mundo BDSM, ele começa a fazer o stand-up dele a partir dessas histórias desse universo muito louco. Imagina histórias que devem surgir, né? E ele começa a fazer muito sucesso. Ela vai ter a vida dela, ela luta por um reconhecimento, ela tá vendo aquilo ali como um ganha-pão, assim, para ela poder pagar a faculdade. Só que ela é muito boa nisso, e aí entra o que vai ser a segunda temporada, e que eu achei muito legal, a transição que eles fizeram, foi de ridicularizar menos esse universo. E colocar como que esse universo ele vai trabalhar algumas coisas na cabeça da pessoa e como que a dominatrix, por exemplo, ou o Domini, né, eles vão ter um papel terapêutico na vida da pessoa que tem essa relação com eles, né? Então que você vai ter lá por exemplo, na segunda temporada, um submisso financeiro. Essa é uma tendência muito atual, assim, que são pessoas que gostam de pagar conta. Tem grupo no Facebook de menina que pede pro cara carregar o celular dela e ela coloca lá depois e faz o agradecimento pro cara. E o cara sente o maior prazer do mundo, um prazer quase sexual, de ter pagado uma conta pra menina lá. Quem somos nós para julgar? Quando que às vezes você se olhou e pensou algo e falou assim, putz, ainda bem que ninguém entrou na minha casa. Vou até mudar o poema aqui que eu lembrei de outro. Que ninguém tá na minha mente para saber isso que eu pensei, o que eu achei isso legal, que já pensou? Se alguém descobre que eu tô pensando isso? Então é muito. E aí na segunda temporada vão acontecer algumas coisas na primeira, né? E ela vai ter que voltar pro treinamento com a Mistress Mira, né?
e eles vão resolver a situação deles dois. Mas sempre pegando situações dessa do cotidiano. A primeira temporada envolve mais os atendimentos, né, de clientes, umas bizarrices, assim, umas coisas que você olha e acha um absurdo, mais que para aquelas duas pessoas que estão... Porque uma coisa muito legal no universo do fetiche, do BDSM, é que as duas pessoas que estão fazendo aquela coisa que você acha mais maluca do mundo, elas duas consentiram em fazer. É uma coisa que fica claro, por exemplo, nos 50 tons de cinza, quando fala lá do contrato. Eu não vou fazer nada que invada o seu espaço, o seu direito de ser você. Mas se nós dois resolvermos concordar com isso e fazermos algo de comum acordo, onde ninguém vai ter nada a ver com isso, que se dane os outros. Então é muito complexo isso. Eu precisaria de alguns vídeos assim para explicar, e não sei nem se as pessoas estão interessadas nisso. Mas é um universo muito fascinante para entender. E aí entra uma questão que aí eu volto, que a série conseguiu pegar na segunda temporada, que é a questão psicanalítica. Por que que eu tenho medo de tal coisa? Ou por que que eu me excito com tal coisa? Você entendeu? Você faz isso sem perceber em várias coisas. O modo como você reage às coisas diz sobre você, sobre coisas que dão prazer. O torcedor de futebol, que ele está mais preocupado em odiar o time adversário do que amar o próprio time. Né? Isso é coisa muito louca, isso é uma coisa psicanalítica, né? Então, quando eu jogo videogame, por que que eu gosto de determinados tipos de jogos de videogame? O que que eu projeto ali do ponto de vista psicanalítico? Porque que aquilo me dá uma energia, uma descarga de dopamina e para outras pessoas não. Então é muito interessante você olhar isso. E a série trabalha de uma maneira muito legal. Eles terminaram a série, provavelmente não vai ter mais, pelo modo como acabou e tal. Mas eu gostei muito, achei uma série muito legal. Ela é visualmente muito bonita, assim, né? O lance do que eles exploram, essa coisa do universo, as roupas, a roupa preta e tal. Esse lance do que foi uma coisa que a gente acabou descobrindo há pouco tempo, que é esse submisso financeiro, que é uma tendência nova, assim, que eles vão explorar na série e tal. E ele vai ter uma relação muito louca com a dominatrix dele, no sentido de colocar como ele se libertou de ser quem ele é. E ele vai ter o filho dele, vai namorar com o cara que é comediante. E aí vai ter um lance muito interessante entre eles lá, no sentido de aceitação, por exemplo. Eu recomendo, quando eu começo a falar desses assuntos, eu meio que me perco, assim, porque tem muita coisa para ser dita, mas muita coisa que tem que ser dita com calma, porque o preconceito das pessoas em relação a isso. E na verdade, quando uma pessoa fala assim, eu sou sádico, eu, sei lá, eu sou sadomasoquista, que é o termo que as pessoas mais usam. A pessoa que ouve isso, ela projeta em você a coisa mais bizarra que ela tiver na cabeça dela, que na verdade talvez seja até um fetiche dela que ela não tem coragem de colocar para fora. Uma pessoa amarrada de ponta cabeça com a vela enfiada na orelha, sei lá. Tem coisa pior. E talvez, sei lá, o cara gosta de lingerie. Não de usar né, lingerie, mas gosta de ver a mulher com uma lingerie bonita. Ou talvez ele goste de usar lingerie, sem problema também. Né? Às vezes a pessoa repara em mãos, a pessoa olha em olhos, cabelos. Aí é que tá, é muito complexo e muito amplo. Mas a gente conversa isso talvez em um outro vídeo. O poema de hoje chama Masturbação Mental. É ficar continuamente indo e voltando a um pensamento cuja epifania de súbito nos leva ao êxtase. Espero que vocês tenham entendido a imagem desse verso. Mas ao percebermos o que ousamos descobrir, nos leva de volta
meio que constrangidos àqueles pensamentos de sempre, torcendo para que os outros, também onanistas da consciência, não descubram esse segredo, que todos compartilham, mas não possuem coragem de admitir. Onan era o deus da masturbação. Onanista é quem faz homenagem ao deus que exercita os ensinamentos de Onan. A ideia desse poema é que às vezes um monte de coisas estão passando na cabeça da gente e a gente morre de medo da gente mesmo descobrir o que a gente está pensando. E já pensou se outra pessoa, se eu não tenho coragem de lidar com isso que eu pensei, ou com isso que me chamou a atenção, ou com isso que me assustou de uma maneira em que eu me vi onde eu não queria me ver, mas que eu me vi e me entendi, pode ser que eu morro de medo que os outros descubram que elas estão pensando a mesma coisa que eu. E no final talvez estejam. A internet, ela criou um mundo, e o seriado vai pegar um pouco disso, como que a internet acabou com essa história dos dungeons, e que está acabando com isso daí, porque ela permitiu que as pessoas pudessem, através do anonimato, expressarem coisas que elas sentem no seu lado sombrio. E aí, infelizmente, vieram coisas horríveis, como a gente já falou em outro vídeo, como aquele do Gritos na Noite do Batman. A gente vai ter, por exemplo, na Deep Web, na Dark Web, coisas horrorosas, que fogem desse universo do BDSM, onde tem que ter o consentimento do outro. E 2 ou mais pessoas de comum acordo farão aquilo que talvez só estivesse na cabeça delas até o momento que elas descobrirem que outra também pensava a mesma coisa. Doido isso, hein? Eu recomendo Amizade Dolorida, Netflix. Grande abraço, deixa o seu like, seu dislike, se inscreva no canal e a gente vê em outros vídeos por aí. Tchau, tchau.